Mas quem é essa pessoa que, por favor, né, para quem vai fazer essa crítica e vai dizer que eu estou errado na interpretação, né, que tem alguns que vão fazer isso, mas eu quero que já explique como é que pode um sacerdote reinar quando não foi dada as duas funções para a mesma casa. Ou seja, função de sacerdote foi só dada à tribo de Levi. Não há nenhuma referência à tribo de Levi, o governo, a monarquia, somente o sacerdócio. Tal como para Judá foi dada a função, a responsabilidade do governo. O cetro não se arredará de Judá. Então, como pode uma pessoa reinar no trono e ser sacerdote ao mesmo tempo? E seriam esses 4 cavaleiros, essas 4 carruagens do livro do profeta Zacarias, os mesmos 4 cavaleiros do Apocalipse? Será que nós estamos falando do mesmo evento e que agora, nesses últimos dias, nós estamos vendo diante dos nossos olhos que há possibilidade de ocorrer? Você sabe o que significa, na visão do profeta Zacarias, os cavaleiros que vão para o norte, os cavaleiros que vão para o sul e aqueles que vão para o ao redor da terra? Você precisa entender essas verdades das Escrituras e a conexão com os últimos dias que já estão por vir, que nossa geração vai presenciar isso, com certeza. Eu sou o Rabino Yosef Baru, trazendo mais esse vídeo para vocês, que é de suma importância para que você esteja atento aos eventos finais. Shalom, shalom, queridos, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês, em especial hoje falando aqui desses cavaleiros lá do livro do profeta Zacarias. Eu não sei se você já viu, se você já leu, mas é muito importante que você leia as Escrituras, e o que nós vamos ver hoje é se realmente existe conexão com os eventos finais agora desses últimos dias, os eventos de Apocalipse, tal qual a ligação entre os cavaleiros do livro do profeta Zacarias com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você não pode deixar de participar desse shiur hoje. Porém, antes de nós iniciarmos, eu quero lembrar a você que é muito importante que você deixe o seu ahavit, o seu like, né? Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe aqui o seu like e compartilha esse vídeo que é de suma importância para todos aqueles que estão desejosos de conhecer mais das Escrituras e se preparar para os eventos dos últimos dias. Bom, como nós sempre falamos, sempre iniciamos aqui os nossos vídeos falando da nossa ZIL, da nossa Yeshiva, Azeit Yosef Yeshiva University, uma yeshiva, uma escola judaica em que você tem a oportunidade de estudar todo o teor teológico das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, dentro do teor judaico, dentro da sabedoria judaica, no comentários dos sábios do povo de Israel e, é claro, no comentário de muitos sábios messiânicos que trazem para nós uma abertura e um esclarecimento dentro do Novo Testamento da Brit Hadashah. Então não perca tempo, venha fazer parte da nossa escola, da nossa ZIL, Azeit Yosef Yeshiva University. Aqui abaixo você tem os links para entrar em contato com a nossa secretaria e fazer parte da nossa escola. Você tem a oportunidade hoje de estar fazendo inteiramente online, da sala da sua própria casa, no conforto da sua casa, onde você pode ingressar na escola de forma que é rotativa, você pode entrar agora, não precisa que uma turma nova comece, e você pode acompanhar conosco e participar de todo esse arcabouço de conhecimento que a ZIL, Azeit Yosef Yeshiva University, traz para nós. Então, Brochim Abaim, sejam bem-vindos à nossa ZIL. Bom, também queremos compartilhar com vocês aqui sobre o nosso curso de judaísmo, da fé aos costumes, onde você vai ter uma amplitude sobre a cultura judaica, sobre os costumes do povo judeu, a influência do povo judeu no meio da história da humanidade, no meio da arte, da política, da música, ou seja, em
todas as áreas da sociedade, o povo judeu esteve presente, contribuindo para a evolução da humanidade. Então, nesse curso, você vai ter, com muitos detalhes, vários aspectos da cultura, da fé, da vida do povo judeu. Então, aqui abaixo também você tem o link para adquirir o nosso curso. Tenho certeza que vai enriquecer muito a fé de vocês, o conhecimento de vocês acerca do povo judeu. Bem, então vamos lá ao nosso material de hoje, já compartilhando com vocês. Tenho certeza que vai agregar muito ao conhecimento que todos já têm, embora algumas pessoas às vezes não conhecem o tema, não sabem da existência desses 4 cavaleiros, essas 4 carruagens do livro do profeta Zacarias, né? Mas a pergunta que nós fazemos hoje, né, dentro da nossa apresentação do nosso show de hoje é: os 4 cavaleiros do livro de Zacarias são os mesmos do Apocalipse? Será que nós estamos vendo os mesmos eventos? Ou eventos separados, eventos distintos? Será que isso está conectado à história do passado? Ou realmente isso está conectado aos últimos dias? Tudo isso é o que nós vamos explorar hoje no nosso shiur. E mais uma vez eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Claro que antes de qualquer coisa a gente precisa ir para o texto que foi originalmente escrito no Lashon Ivrit, que é a língua hebraica, né? Vamos ver aqui a tradução. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante Adonai de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Bom, um texto bem direto, bem pesado, bem forte, falando de algo que estaria ocorrendo na terra de Israel e nos países vizinhos, né? A visão do profeta Zacarias, ali no capítulo 6, do verso 1 em diante, mostra a nós algo acontecendo em relação à terra de Israel. E a pergunta é, quando você se debruça a estudar, e por isso aqui nós sempre mencionamos sobre a nossa Yeshivá, a importância de você se matricular na nossa ZIL, na nossa Zeit Yosef Yeshiva Universo e estudar conosco. Você vai ter acesso a uma gama de informações e comentários dos sábios de Israel a respeito das Escrituras. Entender o que se passa nesse contexto de maneira histórica e também de maneira profética. E por que nós vamos olhar aqui no paralelo da pergunta inicial: será que os 4 cavaleiros, essas 4 carruagens, essas Merkavot, que são vistas aqui no livro do profeta Zacarias, são os mesmos 4 cavaleiros, porque as cores, elas praticamente são quase que as mesmas? Será que são os mesmos cavaleiros do Apocalipse? Será que estamos falando dos últimos dias? Vamos olhar para o texto aqui e ver que realmente havia algo no sentido histórico que estava acontecendo. Pois esse é um tempo em que Deus vai escolher 2 pessoas específicas para reconstruir o Beit HaMikdash, o templo que foi destruído pelos babilônicos. Por ocasião do retorno, do regresso da casa de Judá e Benjamim e de outras tribos de Israel de volta à terra de Judá, eles vão agora reconstruir primeiro o templo e depois a cidade de Jerusalém, por ocasião ali da liderança de Neemias e Esdra. Mas antes dessa volta de Neemias e Esdra liderando, tivemos um evento com um príncipe de Judá chamado Zerubabel.
Zorobabel, conhecido em português, e um sumo sacerdote chamado Ieshua. É isso mesmo que você ouviu. O nome dele real era Yehoshua, Josué, porém ele é descrito ali no texto como Ieshua, tá? O nome abreviado de Josué, que é o mesmo nome do nosso Mashiach, né? O Messias de Israel. E esse sumo sacerdote, ele vai ser escolhido por Deus também junto com Zerubabel para voltar a Jerusalém para reconstruir a casa de Deus. A casa de Deus. Então vai haver uma escolha divina, uma seleção divina, aonde Deus separa esses dois para voltarem e reconstruir a casa de Deus. Então, na alusão profética, por isso eu estou falando para vocês que existe o teor histórico ali, porque aconteceu de fato. Essas duas pessoas foram escolhidas por Deus, voltaram para a terra da Judéia, a terra de Judá, reconstruíram o templo, tá? Foi o sumo sacerdote Josué, ou no caso Yeshua aqui, e Zerubabel, o governador que veio, né? Ou seja, era ministro lá da Pérsia, né? Do grande imperador Ciro, e ele vem para governar, ou seja, administrar toda essa reconstrução do templo. E isso é visto dentro de um quadro profético que restaura a presença de Deus na terra de Judá. Isso são tempos anteriores à vinda do Messias, lá no século I. Mas eu quero que você acompanhe comigo, você vai ter uma percepção melhor, que o texto, ele não vai estar limitado somente ao teor histórico. Tá? Ele vai apontar para o futuro. Vocês vão lembrar muito bem dentro dos nossos estudos, para quem acompanha os nossos estudos aqui no nosso canal, é o que nós chamamos de Even Bamaremaim, a pedra no espelho d'água, quicando eventos que se repetem no meio da história. Tá? Então você tem ali a efetividade da profecia no teor histórico, mas você também tem ela mais adiante no futuro profético. Tá? Vamos aqui então acompanhando para que você compreenda mais, né, profundamente o que nós estamos dizendo. Então nós vimos aqui o texto e nós percebemos no texto que esses cavalos eles vêm da parte de Deus, são cavalos, carros, cavaleiros que vêm da parte de Deus. Tem cores diferenciadas, são muito significativas, e por isso a gente vai fazer o link com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porém, aqui no verso 5 está escrito: "E o anjo respondeu dizendo-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante Adonai de toda a terra." Então você percebe que esses cavaleiros, esses carros, eles não vêm da parte do mal. Eles não vão vir causar um certo dano, como nós vemos no final dos outros cavaleiros do Apocalipse, mas sim eles vão ser posicionados em direções diferentes, porque eles têm uma função que é uma função muito especial, como o verso 8 vai dizer para a gente. "E chamou-me e falou-me dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte." Agora a pergunta é: o que significa fazer o espírito de Adonai repousar na terra do norte? Ele está falando de que lugar, de que região do mundo? Será que a gente consegue saber que região é essa? A partir da onde eu preciso me localizar, né? Eu preciso ter um ponto de referência para saber para onde é o norte, para onde é o sul, leste e oeste. E é claro que o ponto principal de referência é a terra de Israel. É a cidade de Jerusalém. É aonde é o monte do templo. Então, quero que você acompanhe comigo aqui, continue, porque vai abrir muito mais a sua mente, até porque esse texto, ele é um texto que vai mostrar para a gente a manifestação do Messias de Israel. Então aqui você tem um mapa onde você consegue perceber onde está escrito Canaã. Aqui, olha, essa parte chamada Canaã, você tem aqui um pequeno... É o Mar da Galileia, né? Essa pequena poça de água que você está vendo no mapa é o Mar da Galileia. E aqui embaixo, do Mar da Galileia, vem descendo o Rio Jordão e se transforma aqui no Mar Morto, tá? E aqui está com o nome de Canaã, porém a terra de Israel, né? E aqui o Mar Morto, que você está vendo, é o limite aqui para a parte do sul. Então tudo isso aqui é Israel. Então você olhando daqui para cima, você vai ver a Síria. Vocês estão vendo o Império Assírio? Então você tem a Síria, a capital Nínive,
E você tem, aqui é chamado em hebraico de Aram Naharaim, que é a Aram dos dois rios, ou a terra dos dois rios, também conhecido como Mesopotâmia, né? Você tem o rio Tigre e o Eufrates, que vai desembocar no Golfo Pérsico, tá? Então, aqui você tem Babilônia, Suméria e Ur. E abaixo da terra de Israel, você tem o deserto do Sinai, conhecido deserto do Sinai, e a terra do Egito. Então, segundo aqui o texto que nós lemos, né, vai para a terra do norte a carruagem de cavalos pretos e de cavalos brancos. Porém, para a terra do sul, em referência a Israel, você tem o Egito. Vai para lá o carro, né, a carruagem com os cavalos malhados, que é a mescla do branco e do preto. Se você for olhar, é quase a mesma coisa. Branco e preto no norte e malhado no sul, ok? O malhado envolve o quê? O branco e o preto juntos. E os outros que são chamados de fortes, na realidade é a referência aos vermelhos, né? A carruagem com cavalos vermelhos vai percorrer toda a terra. E onde é que ele vai percorrer de verdade? A gente vai trazer o comentário de um grande rabino, o rabino Ibn Ezra. Ele comenta sobre essa parte que, no comentário dele sobre esse verso, né, sobre os cavaleiros vermelhos, a carruagem e os cavalos vermelhos, Asher Hizkir Hamarei Ashenit, que lembrou-me da aparência do segundo, pois é a origem da aparência sobre os judeus que permaneceram sobre a terra do norte, Babilônia e Pérsia. Né? E aqui ele vai dizer Verhatsumim, Verhamitzim, Hem Ha'adumim Levadá Shechaya Bamerkavá Harishoná. E os fortes, os poderosos, são os vermelhos, que eram da primeira Merkavá. Então, isso é só para a gente ver que realmente os cavalos fortes aqui se referem aos vermelhos e eles vão percorrer por toda a terra do Oriente, porém os outros vão para a terra do Norte e para a terra do Sul, e ele está fazendo referência ao quê? A todos aqueles judeus dispersos. Então, o porquê que o Eterno ele vai mandar esses cavaleiros, né, para o Norte e para o Sul? Preste atenção no que eu vou mostrar para vocês. Tanto a Síria, a região da Síria, que é onde está a Babilônia, são as regiões onde receberam o povo de Israel quando foram levados cativos. Então o povo de Israel, ele acabou povoando toda aquela área. É claro que a parte onde ficava a Pérsia, que é o atual Irã hoje, ali beirando o rio Eufrates, voltaram todos eles para repovoar a Judéia, porém a maior parte das tribos não. E o Egito também foi um lugar aonde recebeu o povo judeu em um momento de crise, que foi no momento da fome, quando o nosso pai Jacó desceu ao Egito com todos os seus filhos ali, ou seja, o início da nação judaica. Então, tanto o sul quanto o norte, ou seja, tanto o Egito quanto a Síria, eles foram abençoados por Deus porque receberam o povo judeu nos seus momentos de grande aflição. Então aqui há uma bênção de Deus. Na realidade, o Espírito do Eterno que vai para a terra do norte e vai para a terra do sul, eles vão para repousar nesse lugar. Quem é que está lá? O povo judeu que estava ainda no cativeiro, ou seja, e muitos estavam regressando para reconstruir a casa de Deus. E posteriormente, claro, a cidade de Jerusalém no período de Neemias e Esra. Tá? Mas quero que você continue comigo. O próprio texto, ele vai continuar e vai mostrar para a gente algo mais profundo. E isso é para mostrar realmente que não está limitado só ao teor histórico, e sim ao teor profético. O verso 9 em diante agora diz: E a palavra de Adonai veio a mim dizendo: Toma dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tovia, de Iedaia, e os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Oshiarro, filho de Tsefoniarro. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-as nas cabeças do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Esse Josué que eu estou te falando é o Yeshua, ben Yehud-Sadak. E fala-lhe dizendo, assim fala Adonai dos exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é renovo, em hebraico Tzemar. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Adonai. Ele mesmo edificará o templo de Adonai
e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Ou seja, como sacerdote e como rei. Verso 14. E estas coroas serão para Helem, e para Toviá, e para Iedaiá, e para Rem, filho de Sofonia, como um memorial no templo de Adonai. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo de Adonai. E vós sabereis que Adonai dos exércitos me tem enviado a vós. E isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz de Adonai, vosso Deus. Então eu quero que você coloque a sua atenção nesse texto, porque alguém vai dizer assim, veja, isso aqui aconteceu, não tem nada a ver com Yeshua, não tem nada a ver com o Messias, essa coisa aí de querer conectar o Messias nisso, porque isso estava falando. O texto está falando de quem? O texto está falando de Yehoshua ali, o sumo sacerdote, que ele iria edificar a casa de Adonai junto com Zerubabel. E é verdade, eles dois reconstruíram a casa de Deus. Então, historicamente, está verdade, ele está falando de Zerubabel e do sacerdote Josué ali, Yeshua. Mas quem é essa pessoa que, por favor, né, para quem vai fazer essa crítica e vai dizer que eu estou errado na interpretação, né, que tem alguns que vão fazer isso, mas eu quero que já explique como é que pode um sacerdote reinar quando não foi dada as duas funções para a mesma casa. Ou seja, função de sacerdote foi só dada à tribo de Levi. Não há nenhuma referência à tribo de Levi, o governo, a monarquia, somente o sacerdócio. Tal como para Judá foi dada a função, a responsabilidade do governo. O cetro não se arredará de Judá. Então, como pode uma pessoa reinar no trono e ser sacerdote ao mesmo tempo? E nós vimos Deus falando ali, e haverá harmonia entre os dois ofícios. Isso é contraditório com a própria Torá, com o próprio mandamento estabelecido por Deus que divide as funções das tribos. Ora, é claro que aqui nós estamos vendo um siman sod. Aqui estamos vendo uma comparação espiritual e uma referência espiritual ao Messias, que será, sim, da tribo de Judá, literalmente descendente do rei Davi. E como Zerubabel, ele é um descendente do rei Davi. Por isso que essas duas pessoas foram escolhidas por Deus. Zerubabel da tribo de Judá, filho de Shealtiel, do rei Jeconias, e o sacerdote Josué, que é da tribo de Levi, da casa de Arão. Essas duas figuras representam o Messias. É o mesmo, a representação é da mesma pessoa que virá, que será da tribo de Judá e também será sacerdote. Ora, Rabino, mas você acabou de dizer que não pode, isso é contraditório. Verdade, não pode, mas o Messias Yeshua, ele não é sacerdote segundo a casa de Arão. Ele é sim da casa de Judá, literalmente ele é descendente do rei Davi. Estou falando de carne, osso e sangue. Porém, ele não é da tribo de Levi, ele não é da casa de Arão. Ué, então como é que ele pode ser sacerdote no seu trono? Porque o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque, que mostra um sacerdócio superior. Então o Messias, ele é rei e sacerdote. Mas quando nós vamos ouvir a contradição, não há, porque sim, ele é rei, porque é da casa de Judá, porém, e da casa de Davi, porém é sacerdote, não segundo a casa de Arão, não segundo a tribo de Levi, mas sim segundo uma ordem espiritual. E se você quiser saber mais sobre Melquisedeque, aqui você pode acessar o nosso vídeo, que nós falamos sobre Melquisedeque, muita informação especial aqui. Então acessa aí, não deixa de acessar não. Então, queridos, Yeshua, o Messias de Israel, nele está concentrado, nele se une as duas funções de rei e sacerdote. E não é contraditório, porque, volto a dizer, ele é sim segundo a carne da casa de Judá, da tribo de Judá, da casa de Davi. Mas segundo a ordem sacerdotal, não é desse mundo, mas do mundo espiritual. Logo, então, ele pode ser rei e sacerdote, sim, no seu trono, como Deus falou aqui através dessa profecia. E quando ele diz assim, eis o meu servo,
que se chama renovo, o Tzemach, isso está em conformidade com o que o profeta Isaías profetizou no capítulo 11, verso 1, sobre um rebento do tronco de Jessé. Um renovo frutificará, e aquele é o Messias. E aqui ele vai usar o termo Tzemach para mostrar, é um renovo, é algo que está brotando. Ele é o Messias, o mesmo que Isaías profetiza no capítulo 11, no qual repousará sobre ele os 7 espíritos de Adonai. Então não há contradição. E como eu falei, o texto, ao mesmo tempo que aborda o conceito histórico daquela época, também está falando de algo profético para os últimos dias. Até porque Zorobabel e Josué, o filho de Josadaque, eles reconstruíram a casa de Adonai, ou seja, é chamado ali o Beit HaMikdash Asheni, que é o mesmo que depois ele vai perdurar até o tempo de Yeshua no século I e vai ser destruído pelos romanos. Ele só vai ser mais embelezado depois por Herodes, né? Mas, como nós vimos aqui, o verso 12 e o verso 13, que eu vou repetir agora para vocês. Verso 12 diz, e fala-lhe dizendo, assim fala Adonai dos exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é renovo, Tzemach, ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Adonai. Como é esperado, o Messias virá e reconstruirá o templo, e isso é atribuído a Yeshua, o Messias de Israel. Ele mesmo, verso 13, edificará o templo de Adonai, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Voltando ao tema, um judeu natural não pode exercer as duas funções, porque ou ele é da casa de Judá para reinar, ou ele é da casa de Levi, da casa de Arão para ser sacerdote. Não pode os dois, mas com Yeshua sim, porque ele é literalmente com sangue, com descendência, com genética da tribo de Judá, da casa de Davi, porém no que diz respeito ao sacerdócio, como disse o nosso rei Davi no Salmo 110, disse Adonai ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E mais abaixo, no mesmo texto, ele vai dizer, jurou Adonai e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então aí está a harmonia perfeita. E no verso 15 ele vai dizer, aqueles que estão longe virão e edificarão o templo de Adonai. E vós sabereis que Adonai dos exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz de Adonai. Agora, isso está apontando para os últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias? Ora, se naquele contexto Deus enviou o seu Espírito na terra do norte e na terra do sul para abençoar e guardar, justamente porque lá receberam as descendências da casa de Israel e Judá nos tempos antigos, será que existe algo a mais nisso aí? Será que de verdade a gente vê algo para o futuro, para esses últimos dias? Sim, eu quero que você acompanhe comigo. Veja o que está previsto para esses últimos dias e está muito perto de acontecer. Bom, quando nós falamos de que o Messias vai ser rei e sacerdote no seu trono, claro está que estamos falando por ocasião da sua vinda e o momento em que ele vai assumir o reino. O momento em que ele vai assumir o governo, ele vai estar em Jerusalém como capital do reino dos céus. Mas e os povos vizinhos? O que vai acontecer? E nós sabemos que a maior parte desses povos vizinhos são povos árabes, são povos muçulmanos. Nós temos no norte de Israel o Líbano, nós temos a Síria, e ao lado da Síria temos o Iraque. Nós temos, na parte leste, nós temos toda a Jordânia. Né? Abaixo nós temos o Egito, o que não falar de povos ainda que estão um pouquinho mais além, porém esses povos terão povos que estarão ao lado de Israel nas guerras e terão povos que serão contra Israel. É claro que quando a gente olha para o Islã é totalmente contrário a Israel. Porém haverá duas nações aqui, dentre eles, que vão permanecer amigos, segundo a profecia, não é a minha opinião, é a profecia, a palavra de Deus. E acompanhe comigo que é surpreendente, por causa da harmonia do verso, que o mesmo lugar para onde o Eterno mandou o seu Espírito através da representação da carruagem desses cavalos, é o mesmo os países que Deus vai dar uma bênção. Então, quando Yeshua se sentar no seu trono para reinar,
né? Aquele que se chama renovo, aquele que vai brotar e ele vai se sentar como rei e sacerdote no seu trono, e paz haverá entre os ambos os ofícios. Nós estamos falando do momento em que ele regressar. Veja essa profecia em Isaías 19, do verso 21 ao 25. E Adonai se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão a Adonai. Naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos a Adonai e os cumprirão. E ferirá Adonai o Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão a Adonai, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque Adonai dos exércitos abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. E eu acredito que você já tenha estudado esses versos. Se você nunca viu, você está vendo agora, e eu acredito que você está surpreendendo, que Deus está falando sobre os egípcios e sobre os assírios. Que o Egito é o Egito hoje, ele é árabe, né? E nós temos uma grande quantidade de cristãos árabes no Egito. Eu acredito que isso vai ser uma forte influência sobre toda a nação para abençoar Israel. Tal como na Síria, que hoje envolve as áreas do Iraque e também partes do Irã, né? Ou seja, ali eu acredito que Deus vai fazer um mover para poder também separar um povo, especialmente, né, partes do Iraque que envolve mais a questão da Babilônia e da Síria, que serão também aliados de Israel no tempo do fim e receberão uma bênção da parte de Deus por causa da sua ajuda ao povo de Israel. E isso quando Yeshua chegar. Agora, por que essa bênção? Porque foram os dois lugares para onde as tribos de Israel se refugiaram, ou foram levados cativos e ali puderam ser mantidas vivas, ou seja, sobreviver a todo o castigo divino pela desobediência e a rebeldia contra Deus. E isso é para os últimos dias. Quando a gente fala desses cavaleiros e os 4 cavalos do Apocalipse, né? Ou seja, as carruagens de Zacarias e os cavaleiros do Apocalipse se assemelham em cores. Né? Nós temos a cor branca, que representa a falsa paz. Porém, aqui não é falsa paz, é paz de verdade. O cavalo vermelho, que representa a guerra, o preto ali a fome. Porém, a gente vê que não tem o inferno, que é o cavalo amarelo, e sim é a mescla do preto com o branco. E isso aconteceu nessas nações. Houve guerra, houve perseguição, né? Houve fome. Porém, o povo não pereceu, o povo foi mantido. Essa é a diferença das cores. As cores representam quase as mesmas coisas, porém houve diferença do trato em relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse, que vai vir sobre o mundo ainda, e essas carruagens com esses cavalos na época em que Deus mandou para o tempo, aquele tempo dos cativeiros, o que se reflete para os últimos dias. Bom, queridos, eu espero que você tenha entendido todo esse contexto histórico e profético que nós trouxemos para vocês aqui. Existe ainda uma bênção que vai ser derramada sobre povos árabes, inclusive que estamos falando do Egito e da Assíria. E por isso nós podemos ver aqui, em relação aos eventos das carruagens, dos cavalos e cavaleiros e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não são os mesmos, ok? Não são os mesmos. São eventos diferentes, mas que o evento aqui de Zacarias 6, do que mostra as carruagens e os cavalos, está falando dos últimos dias? Sim, está falando dos últimos dias. Inclusive falando do governo do Messias, que juntará, unirá e governará o mundo como rei e sacerdote no seu trono. Bom, queridos, que o Eterno vos abençoe. Mais uma vez eu peço a vocês, não esqueça, dá o like, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, para que você possa receber mais notificações, acione o sininho. E aqui nós vamos terminando mais uma vez, e como sempre falamos, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.